Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, né? No intuito de levar ciência, né, confiabilidade e qualidade técnica em palavras que são acessíveis a todos, né? Já vai se inscrevendo se você gosta do nosso conteúdo e deixando seu like, né? Hoje, né, eu sou a Bianca, sou neuropsicóloga, né? Tenho aí mais de 10 anos de carreira, atuo na área de avaliações, de neurodivergência, tratamento para reabilitação. Estou aqui com uma convidada muito especial, né? A Monique, pessoal. Seja bem-vinda, Monique. Olá, gente, tudo bem? Briga- Obrigada pelo convite, Bianca. Obrigada a você por aceitar o nosso convite, né? É um prazer estar aqui com você. Pessoal, a Monique, ela representa o Observatório da Inclusão na parte do programa Pro Altitude, né? Nós estamos aqui para falar um pouquinho mais. Monique, o que é esse projeto? Qual região abrange? Vamos lá, então, gente. Então, mais uma vez, obrigada também pelo convite, né? Pela confiança de estar aqui falando um pouquinho. O Altitude foi criado em 2019, gente. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho de autismo, então eu precisei procurar pessoas que estivessem na mesma situação para oferecer uma troca de ideias, informações, etc. Aí surgiu o Altitude. Com o tempo, nós fomos inseridos no Observatório da Inclusão. O Observatório da Inclusão é uma instituição que conduz na questão fiscalizadora, ou seja, a gente trabalha na questão fiscalizadora do cumprimento de leis em torno da pessoa com deficiência, abrangendo todas as deficiências, que existe desde 2013, na verdade, mas em 2020 a gente começou a utilizar esse nome do Observatório da Inclusão. Então, o Altitude é um projeto dentro do Observatório que trata especificamente do braço autista, né? Então, vem crescendo muito o diagnóstico, então a gente chega com bastante pessoas para acolhimento, e esse acolhimento que eu precisei e eu não tive. Então, hoje a gente faz isso com mães que chegam, famílias que chegam, né? A gente tem o hábito de falar mãe, né? Mas porque a maioria é mãe, mas também tem pais e outros familiares cuidadores. Então, o Altitude ele tem essa função de acolher as famílias autistas dentro do Observatório da Inclusão. E é claro, né, em torno de todas as pessoas com deficiência, o Observatório ele é uma instituição de luta pela causa das pessoas com deficiência, de fazer-se cumprir a Lei Brasileira de Inclusão, fazer-se cumprir as leis que tangem a pessoa com deficiência. Então, nosso intuito é esse processo fiscalizador. Perfeito. Pessoal, eu acho muito bonito porque de uma falta, de uma ausência, a Monique ela realmente criou um projeto que hoje influencia muitas pessoas, né? Lembrando que não é todo mundo que tem acesso financeiro para ficar consultando, acompanhamento dos profissionais. Então, o projeto, né, o Altitude, ele vem para suprir demandas e tirar essas dúvidas, principalmente inicialmente, né? A gente não sabe qual é o canal que ele recebe o diagnóstico, mas seja qual for, né, ele é acolhido. Monique, o que tem tanto lá para oferecer no projeto Pro Altitude? Como funciona? Desde do paciente, eu chamo de paciente porque eu atendo, né? Mas desde que a mãe atípica ou até mesmo a própria pessoa, como você falou, né? Lembrando que quando a gente fala em autismo, TDAH, todas as neurodivergências, 80% do componente, né? Normalmente é familiar e está ali muito próximo, né? Então a gente acaba hoje lidando bastante também com diagnósticos tardios. Então, como é a chegada dessa pessoa na instituição? Então, normalmente, nós temos... vou falar o projeto inicial, que é o acolhimento. A gente tem um protocolo para receber essas pessoas. Nós temos mães que, inclusive, foram treinadas pela Bianca, né, para Sim. acolher essas famílias. Então, as mães, elas recebem essa pessoa, tem uma conversa amistosa, mas elas foram treinadas como deve ser feito, né? A Bianca fez esse treinamento para nós, inclusive. Então, elas sabem como acolher, porque às vezes a mãe atípica quer falar a história dela e a que tá chegando quer contar também o que tá acontecendo. Então, nosso intuito é realmente acolher, ouvir mais e tentar fazer com que as coisas fluam melhor, ou seja, a pessoa entenda que ok, temos um diagnóstico, é muito difícil, né? É uma luta muito grande, principalmente quando você recebe o diagnóstico ali, você fica num beco sem saída, você não sabe para onde recorrer.
Então, essa conversa ajuda as mães a terem uma clareza nas ideias de para onde prosseguir, que caminho eu vou, né? Porque realmente, como a Bianca falou, aí que canal eu devo seguir, né? A gente não sabe por onde seguir, né? A gente não tem uma estrada correta para seguir. Então, é importante essa conversa para que as pessoas, primeiro, elas entendam, porque não é só um grupo do WhatsApp, né? É um projeto, ele existe no papel, ele existe na prática, com movimentação. Então, esse é um projeto, né, o acolhimento. Nós temos outros projetos, principalmente, esse é o meu xodó, confesso que o acolhimento e esse outro que eu vou comentar são os do meu coração, que é o projeto para as mães também. Então, nós temos uma faculdade aqui de Ponta Grossa, que nós temos um projeto em parceria, e a gente utiliza justamente o espaço e os acadêmicos para um projeto que se chama TEIA. O que é esse projeto, Monique? Então, esse projeto é justamente transformar, incluir, acolher. Então, as mães que chegam, elas são incluídas. A gente faz normalmente uma vez por ano esse projeto, né? São 10 encontros. Eles ocorrem na Faculdade Unicesumar. E os acadêmicos, supervisionados por psicólogos, fazem esse trabalho com as mães. Ou seja, é um grupo de apoio, né? A gente conversa, a gente fala sobre as nossas necessidades, sobre as nossas dificuldades. E nesse momento que as mães estão também no grupo de apoio, as crianças elas ficam numa socialização, ou seja, elas levam a criança também, ficam brincando, ficam sendo estimuladas, atividades. Então, a mãe também não tem aquela desculpa, eu não posso ir porque eu não tenho quem deixar o filho, porque a gente já, né, tem esse processo justamente junto para que a criança possa também participar e a mãe não deixe de ir, porque a gente sempre deixa de cuidar da gente quando a gente tem filho, né? Quem tem filho aí vai me entender que a gente sempre deixa a gente de lado e o filho é a prioridade. E quando você tem um filho com deficiência, então nem se fala, né? Porque a demanda é muito grande, tá? Então, esses dois projetos, assim, confesso que são projetos do meu coração. Mas nós temos outros projetos também voltados, por exemplo, à questão do IPVA, né? Por exemplo, a família que tem, né, uma criança com autismo, ela tem direito à isenção do IPVA. Se você tem agências, empresas que fazem esse trabalho, porém, tem um custo, né? Negócio é negócio. Então, a gente também tem essa estrutura para ajudar as famílias. Eu já ajudei muitas, já até fiz para algumas que às vezes não têm acesso ao computador ou não tem, né, aquele manejo. Então, também tem esse processo, a gente corre atrás e ajuda as famílias, porque é uma coisa a menos em questão financeira também, que pesa bastante no bolso de quem tem uma criança com esse diagnóstico. Nós fizemos recentemente uma parceria também com o pessoal de natação, né, hidroterapia, entre outros, né, gente? Então, a gente tem bastante projetos. Se eu ficar aqui, eu vou tomar todo o tempo e vou falar só dos projetos, né? Mas as famílias que chegam, elas já vão recebendo essas informações. E, principalmente, o principal é se sentir acolhida. Poxa, eu não tô sozinha nesse barco. Esse barco pode até estar afundando, mas eu não tô sozinha aqui. Tem gente para me ajudar a tirar a água pro barco não afundar. Sim. Pessoal, já deixa o joinha aqui, tá? Porque eu vou colocar, a hora que vocês clicarem no mais ali, já vai aparecer qual é o procedimento, se você é de Ponta Grossa, Paraná, para passar, né, realmente por esse acolhimento, por essa experiência, por estar em uma comunidade. Eu acredito, né, que as pessoas se sentem muito sozinhas, né, porque ninguém entende, ninguém compreende, normalmente não é aquele filho que todo mundo quer ver na sua festinha, né? E não é sempre, né? Até essa semana nós estávamos conversando, né, sobre um casamento, né? E vai ser o casamento da Luana, que vocês já conhecem, que já foi entrevistada aqui no nosso canal. E a Luana estava contando que ela já deixou preparado toda essa parte para as mães conseguirem não ter a desculpa de não levar seus filhos. Porque, infelizmente, quando nós falamos de crianças com deficiência ou crianças neuroatípicas, né? Elas normalmente não são tão bem-vindas, né? Não é nem de propósito, mas a mãe sabe o conflito, o estresse, a crise, o ambiente que precisa ter, e já precisa ter fone de anti-ruído e tudo mais, né, para proteger. Então, muitas vezes elas acabam se sentindo sozinhas, né? Então, eu achei bem bacana porque o projeto também pensa nisso, né? No TEIA, eles têm todo o acolhimento para que a criança vá, acompanhe a mãe e ainda assim faça algo interessante a ela, né? Para que não saia de lá com crise, nervosa, ou a mãe mais preocupada do que chegou, né? Eu queria dar um exemplo também, que assim, nós sempre fazemos algum evento, por exemplo, para reunir as famílias. Então, nós fizemos uma festa de final de ano, por exemplo. E foi muito bacana, porque todas as mães vão sem aquele receio, porque
entre aspas, a minha criança tem deficiência, mas as outras também têm. Entre aspas, elas são iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? Então, é importante, assim, que as mães se sentem mais à vontade, porque tá todo mundo ali no mesmo barco, então consegue trocar. Um cuida da criança do outro. Quem é mãe já tem um instinto natural de cuidar, Sim. independente de que seja, né? Mas a gente cuida, vê, e você vê todas as crianças brincando ali, né? Pensa, poxa, todas têm autismo ou têm alguma outra deficiência. Então, é muito bacana isso, essa Sim. interação. Então, assim, eu sinto hoje que existem mães, pais e famílias que ainda têm essa dificuldade de colocar pra fora, que têm essa dificuldade também de assumir, né? Eu já vi casos, assim, de pais, por exemplo, pai, ter vergonha, né? Da criança ter autismo, e quando chega pessoas em casa, ou ele coloca a criança para brincar num lugar onde as pessoas não conseguem reparar muito, esconde caixinha de remédio, gente, eu já vi história assim, né? Então, assim, é importante que a família seja acolhida e sinta que dá, né? É difícil? É. Sim. Mas ninguém prepara para ter uma gravidez, uma criança atípica. Ninguém olha pra barriga e fala, eu quero ter uma criança com deficiência. Jamais. Mas filha é filha, a gente vai amar e vai correr atrás, Sim. independente do que seja. E quanto mais recurso, quanto mais informação a gente tiver, é muito importante, né? A gente tem o projeto, que a gente tem bastante informação, mas essas informações também vêm de terapeutas como a Bianca, né? A gente precisa dessas informações para que a gente possa também ajudar as famílias. Sim, perfeito. E hoje a gente já faz, né, esse preparo, já tem esse cuidado, né, para que os filhos realmente se sintam amados, respeitados, porque a criancinha também, né, ele tá ali, ele também quer fazer parte, ele também quer se sentir, ele sabe, né, eu falo assim, eles sentem quando eles são bem-vindos e quando eles não são bem-vindos, Exato. né, e hoje eu atendi um paciente de manhã, né, e ele olhou assim pra mim, eu tô até respirando, gente, pra não me emocionar, e ele falou assim, eu só queria ser normal. Eu falei, você é normal, né? E tem muitas pessoas parecidas com você. Ele falou, não, eu só queria ser como os outros. Então, é uma dor, é uma luta, porque por mais que ele se esforce ali e faça o melhor e dê tudo, e horas de terapia e tudo que precisa, ele ainda vai ter aquela dificuldade, aquele desconforto que é muito mais difícil, né? Como o convite, né? Eu falei com a Monique, Monique, vem, vai ser uma conversa bem fluida. Né? Se a Monique estivesse dentro do espectro, eu já teria que conversar com ela de outro jeito, desenhar, apresentar o espaço, montar um roteiro bem feitinho para dar mais segurança, para não alterar tanto a rotina e para a pessoa saber o que é esperado. Então, acaba que esse suporte adicional, quando as mães estão no projeto, estão com outras mães, elas conseguem trocar ideia e acelerar o crescimento, o desenvolvimento e se sentir realmente mais parte do normal que as pessoas falam, né? Sem sofrer tanto com essas adaptações que às vezes elas não têm nem ideia que podem ser feitas, mas que outras mães passaram e conseguem contribuir, né? Você sabe que essa história do supostamente normal me lembrou um ocorrido lá na minha casa. Então, lá na minha casa, hoje a gente tem o Arthur, né? Que é o mais velho, tem 7 anos. Eu tenho um sobrinho, o Henrique, de 4 anos, que não tá dentro do espectro. E eu tenho uma sobrinha mais nova, também de 5 anos, que tá dentro do espectro. E aí, o que acontece? O Arthur e a minha sobrinha, eles são muito parecidos nas estereotipias. Então, vamos pegar um exemplo de andar na ponta do pé. Eles andam muito na ponta do pé, tanto ele quanto ela. O meu sobrinho não tá dentro do espectro e começou a andar na ponta do pé em casa. Aí, minha irmã falou assim, mas o que tá acontecendo, Henrique? É porque a Aninha e o Arthur, eles andam na ponta do pé. Aí ele falou, a minha irmã explicando, tentando explicar, né, o porquê e tal. Aí ele olhou pra ela, você vê como é que é. Mas mãe, por que eu sou diferente? Então, nesse caso, né, ele é o diferente. Então, assim, você vê como é que fica a cabeça das crianças. Então, a gente tem que trabalhar também, né, eu tenho um bebezinho que vai fazer 1 ano agora, então a gente começa a trabalhar também para os irmãos ou para dentro da casa ali, quem você tem que não não tá dentro do espectro, mas que como você deve, né? Como você deve fluir a conversa, como você falou, como você deve tratar essa criança ou essa pessoa que está dentro do espectro. Eu quero aproveitar, Jabi, e perguntar para você, qual é a importância da família nesse processo de evolução no TEA? Qual a importância desse... eu sempre costumo, né, dizer que o tripé é importante, que é a família, os terapeutas e a escola, né? Acho que assim, é a tríade ali do desenvolvimento da pessoa com TEA.
Como é que você vê, ou como é que você coloca a atuação da família junto do profissional? O que você considera importante? Como é que você vê as famílias atuando junto dos terapeutas, né? Ou que a gente pode deixar de dicas para famílias, famílias, né? Vão participar mais nesse processo dessa forma. Como é que você colocaria para as famílias? Pessoal, eu já vou falar, tem um vídeo que está sendo carregado no nosso canal também sobre dúvidas bem específicas, que lá eu falo um pouquinho mais também sobre essa informação. Outro ponto que eu sempre falo é essencial uma rede de acolhimento. Todo mundo quer pertencer, né? Então, não dá para os pais trocarem ideias, né? Esse dia se passou, né, uma criança pelo médico, e aí era um neuropediatra, e a mãe me contou que o neuropediatra falou, olha, você tem que pôr mais limite, você não pode fazer tudo na hora que ele quer. E aí eu falei, olha, provavelmente esse neuropediatra não tinha tanta experiência, né? Tem gente que um que tem mais experiência com crianças autistas. Por quê? Se a família não se conectar com pessoas, não trocar ideias, com profissionais especialistas nas neurodivergências, nas deficiências, não desenvolver uma rede de apoio ali, de colegas e tudo mais, acaba que ele vai ouvir muito que serve só, né? Vou dar um exemplo, né? Para mim não adianta falar não seja perfeccionista, não se cobre demais. Vai muito além, inclusive, precisa às vezes até de uma medicação em certos períodos para conseguir entender melhor. É diferente às vezes de você querer só se esforçar e mudar e ser diferente, né? Não, acaba que a pessoa vai precisar de um plus. Então, na neurodivergência, sempre precisa do plus. Então, os pais têm que primeiro se rodear ali de famílias que sejam parecidas para trocar ideias, trocar dicas que funcionam, principalmente o desfraude, que é diferente, o falar é diferente. A criança neurotípica, ela não imita tanto como a outra, né? Se tiver dentro do autismo, dentro do TDAH. Então, essa seria a segunda parte que eu falo de ter um grupo de apoio. A terceira, que é a principal, é a própria família. Pessoal, agora nós estamos gravando esse vídeo para que vocês tenham acesso, né? Quem fala assim, eu quero consultar com a Bianca, eu quero conhecer o projeto da Monique, às vezes não sabe por onde começar, não tem acesso, aqui vê nós duas conversando, falando sobre a importância, sobre a diferença, o que tem, o que não tem. E a família primeiro precisa aceitar, né? Aceitar, e o que eu falo assim, não demora muito após o diagnóstico da criança a gente começar com o diagnóstico dos pais, dos tios, dos avós, né? Eu lembro, assim, uma menina, né, que ela falou assim, sabe quem é a única pessoa igual a mim em casa? Eu falei, quem? Meu vô. E ela falou aquilo com orgulho, com uma alegria, sabe? E o vô ficava fechado, o vô ficava trancado, né, mais isolado. E ela se identificava muito porque ela falava, eu sou igual ao meu vô, né? E aí eu falei pra ela, né, provavelmente seu vô é autista, não diagnosticado, porque isso é na genética, então os comportamentos, eles são realmente parecidos. Então, primeiro é entender que vocês, a partir do momento que você tem um filho ali diagnosticado com autismo, ele não é o único autista da família, gente. Existe bem perto de vocês muito mais autistas, que às vezes ele vai ser o pontapé. Ontem eu tava fazendo avaliação de uma adulta, né? Ela tá com 29 anos, né? E ela falou assim pra mim, olha, eu sou a primeira que vai receber o diagnóstico, né? Que eu estou aqui pra ser avaliada por você. Se eu receber esse diagnóstico, eu vou mandar minha sobrinha e eu vou mandar meu primo e eu também vou mandar lá, né, provavelmente o meu pai. E aí eu ouvi aquilo e achei bem engraçadinho. Eu falei, então você vai ser realmente a primeira, se você estiver dentro do espectro, a puxar aí o carrinho pra gente descobrir de onde que veio, né? Porque normalmente ele vem na genética. Então não adianta lutar e falar, não quero, não aceito, não vou fazer diferente, trancar. Gente, é muito comum, né? Me dá vontade até de chorar, porque eles trancam, muitos pais trancam, isolam, não convivem, colocam numa outra escola, falam, não vai adiantar nada, vou colocar em qualquer lugar. Matam, às vezes, aquele sonho, né? Porque eles sonhavam com um astronauta, com um engenheiro, com uma psicóloga, com uma médica, né? E, de repente, eles vão descobrir ali que eles vão ter que ensinar e observar para ver qual que é o potencial dessa criança. E é o limite ouro. Gente, se não estimular, se a família não estiver em cima, se a família não ensinar, no consultório eu vejo a diferença, né? Às vezes eu tô lá conversando durante a avaliação com a minha equipe, e aí eu falo para as meninas, né? Essa criança iria fazer isso, iria fazer aquilo, a questão é muito familiar. Então, o primeiro passo, fazer birrinha, gente, não resolve nem para criança e nem para adulto, tá? Vai atrás do diagnóstico, vai atrás, aceita, internaliza, veste aquela bandeira. Não é fácil? Não, mas também envolve outras coisas, né? E normalmente não vem sozinho, já vem o TDAH, já vem, às vezes, altas habilidades. Então,
fazer birra vai ser prejudicial pro seu filho. Vai ser a diferença, às vezes, entre você partir dessa terra e teu filho precisar de auxílio ou não. O quão longe seu filho vai chegar vai depender de todos os passo a passos que a gente vai ensinar. De fato, né, você comentou ali a questão da aceitação. Quando eu fui buscar um nome, né, para projetar, eu quero criar um projeto para ajudar outras famílias, tá? Como é que vai ser esse nome? Aí fiquei na minha cabeça. Aí, inclusive, vou pedir para as pessoas, né, curtirem lá no Instagram, @altitude, com o mesmo, tá? _ autismo e Observatório da Inclusão. O ao, né, de altitude quer dizer autismo, né? O ao de altitude. E atitude, justamente eu peguei da palavra atitude. Então, assim, não adianta a gente ter autismo, mas a gente precisa tomar alguma atitude, né? Tem o diagnóstico, precisamos tomar uma atitude. Qual é a atitude? Vamos correr atrás. É difícil? Não é fácil, né? Hoje a gente vê, parece que é lindo na televisão e tal, mas a gente tem desafios no dia a dia. Mas a gente também aprende a comemorar as pequenas vitórias. A gente, como família, a gente começa a pensar, poxa, a vida, ela pode ser vivida de uma forma mais minimalista. A gente começa a viver, poxa, conseguiu pegar na colher ou no garfo para comer sozinho, né? Para outras famílias, aquilo acontece tão fútil, né? Tão normal. Então, a gente acaba por dar valor nas pequenas coisas. Não vou dizer que eu era um ser humano ruim, mas a gente acaba se tornando um ser humano muito melhor, se importando muito mais com as coisas que a gente precisa viver a cada momento, sabe? E eu também queria perguntar, a Bianca, gente, tá com o Arthur, acho que faz 25 anos, mais ou menos? Sim. Então, e várias vezes a Bianca já foi na escola do Arthur, né? Então, é um processo muito importante, como eu falei, dessa tríade, né? Os pais, a família, terapeutas e a escola. Então, como é que você vê hoje a questão das escolas? Até a questão do PEI, né? A Bianca sempre vai na escola do Arthur, que é muito aberta, justamente para a elaboração do PEI, elaboração de documentos importantes, essa troca para todo mundo estar alinhado, né, no mesmo caminho. Como é que você vê a questão das escolas e também do PEI? Porque muitas famílias têm dificuldade em saber o que é o PEI, né? Se você puder explicar, e como é a parte do terapeuta, né, do psicólogo, nesse processo de elaboração junto com a escola. PEI, gente, é o Plano de Ensino Individualizado. Mais um motivo, assim, para a Monique estar apresentando o projeto Pro Altitude. Todas essas palavras, se você está nessa caminhada, você está nessa descoberta, todas essas palavras, dentro da rede de apoio, vocês vão ter acesso, vocês vão entender e vai ficar cada vez mais fácil. Então, o plano de ensino individualizado é colocar quais são as potências daquela criança, quais não são, e o que vai ser trabalhado. Porque... né, às vezes a gente chega na reunião e fala, você quer isso? Não, essa criança está atrasada e ela não vai recuperar. Né, ontem a neuropsicopedagoga foi numa reunião e daí ela falou, né, nós estamos em setembro, já é quase outubro, e você quer que essa criança recupere o processo de alfabetização que não foi bem feito na pandemia, né? Então, não dá para recuperar em tão pouco tempo. O plano de ensino individualizado é pensar especificamente para aquela criança, naquele desenvolvimento, o que ela vai precisar, o que vai ser trabalhado, o que vai ser substituído. Porque às vezes ela está mais avançada, às vezes ela está mais atrasada, e aí a gente vai estudar aquela criança e vai montar junto com a escola. Por lei, a escola é obrigada a montar, né? Até há uma briga entre a neuropsicologia ali, porque nós não queremos ser metidos e mandar na escola, e mandar no médico, e mandar nisso. Mas nós sabemos fazer todos os levantamentos com uma riqueza de detalhes, né, que não aparece. Que você vai falar, por que o Arthur continua indo lá há 5 anos? Porque todo ano a gente faz várias perguntas. O que desenvolveu? O que não desenvolveu? E aí a gente vai especificando para cada vez mais desenvolver. Então, esse trabalho com a escola, gente, seja por escrito, seja por visita presencial, ele é essencial para a gente otimizar o desenvolvimento daquela criança específico, é personalizado. Então, você pode comprar um terno, né, numa loja aí, ou você pode mandar fazer no alfaiate. Nós somos os alfaiates aí das crianças para realmente mostrar para ela, especificamente para ela, no modelo dela. Tudo sob medida. Muito bem, e é perfeito. Monique, obrigada, né? Eu acredito, assim, que a gente está dando um caminho, né? E um exemplo, né, não só para quem é de Ponta Grossa, Paraná, e já conhece o trabalho, mas para muitos aí do Brasil afora e do mundo afora, né, que vamos chegar longe com esse podcast, irão ver essas informações, se inspirar e realmente saber onde buscar. As redes sociais estão todas aqui, tanto as minhas quanto da Monique, do Observatório, do projeto,
E o projeto de acolhimento também, eu vou deixar, gente, o link, porque hoje, né, quem consulta comigo já recebe lá o telefone, né? Para entrar, porque precisa realmente de uma rede de acolhimento. Monique, muito obrigada, né? Que nem eu falei, não vou cansar de te parabenizar por essa atitude, né? Por, né, essa altitude, né, do projeto, que realmente é lindo e modifica, né? Não é fácil, eu sei, gente, não acho que é só um mar de rosas lá dentro, né? Estamos falando de pessoas neurodivergentes. Se é filho neurodivergente, nós também temos pessoas. Mas com certeza é onde vocês vão ter acesso à parte jurídica, à indicação de profissionais, a tirar dúvidas, né? E realmente conseguir desenvolver muito mais aí nessa caminhada. Ok. Obrigada, Bianca. Obrigada muito pelo convite. Se deixar, a gente fica aqui, né? Gravando vídeo até não sei quando, até 2030 mais ou menos, gente, porque tem muito assunto, tá? Então sigam aqui, com certeza a Bianca tem muito a agregar ao nosso projeto, como tem agregado. A vida do Arthur, né, eu só tenho a agradecer porque a Bianca realmente fez uma diferença muito grande e há uma troca muito boa entre a gente e o Arthur também adora chegar lá, já entra sozinho, Sim. né? Então, assim, todo pai tem o sonho de a criança entrar sem chorar, sem brigar e ficar tranquilamente, né? E também parabéns aqui pelo projeto aqui, trazendo informações, e as famílias realmente precisam dessas informações. E a sociedade de um modo geral. Muito obrigada, Monique. Sigam a gente. Até o próximo episódio.